Bom dia. A Nova Debate tem o prazer de apresentar uma nova iniciativa que batizamos A Caminho de Belém, em que iremos entrevistar os candidatos à presidência da República para as próximas eleições em 2021. Hoje temos o prazer de receber a doutora Ana Gomes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito prazer. A nossa entrevista vai ser constituída por 3 partes, eu vou explicando as partes ao longo da entrevista. E a nossa primeira parte nós apelidámos Perguntas da Praxe, e são perguntas para conhecer melhor a candidata e como é que vai ser o seu cargo enquanto Presidente da República. A primeira pergunta que eu gostava de fazer é, para si, qual é o maior problema que Portugal já tinha e que tinha que lutar em 2021, para além do coronavírus e todas as consequências do coronavírus? Um problema de organização. É uma pecha dos portugueses. Temos muitas qualidades, somos maravilhosos na improvisação e no desenrasca, digamos, mas temos um problema de organização. E é uma questão de educação, é uma questão que se melhora, que se pode corrigir, e é uma das razões das disfunções de muitas das instituições portuguesas e, sem dúvida, tem que ser uma prioridade corrigir. E pegando na questão da organização, como é que a sua experiência enquanto eurodeputada, enquanto diplomata, ajudaria a chegar a esse objetivo de melhorar a organização portuguesa e de que forma é que iria, de certa forma, marcar a diferença dos seus antecessores? Olha, muitas maneiras. Uma organização tão grande como o Parlamento Europeu só funciona, por exemplo, se for pontual. Este é um dos aspectos de desorganização tipicamente português. Fazer reuniões à hora, reuniões curtas, fazer as pessoas controlarem o tempo que falam. Há muitos outros aspectos que eu penso que podemos importar e que a minha experiência no Parlamento Europeu em particular, mas não só, a minha experiência de diplomata pelo mundo, pode ser muito útil, convocando os especialistas exatamente para verem e para darem orientações sobre como mudar para melhor. E agora, ficando um bocadinho nos jovens, que tipo de presidente é que nós os jovens, podemos esperar de si? Uma das razões porque eu me candidato é pelos jovens de Portugal. Não é pela minha geração, é pelos jovens. Porque eu acredito que o futuro de Portugal depende dos jovens. E depende dos jovens que sejam cidadãos e que agarrem a sua responsabilidade na governação deste país. Eu acho que este país tem um potencial de ser um dos melhores do mundo se der oportunidades aos jovens para a realização pessoal e profissional, mas aqui e agora, não continuar a condená-los à imigração. Isso é condenar todos, os pais e os avós também, a viverem tristes. E, portanto, para todos melhorarmos, precisamos absolutamente de apostar nos jovens. E é por isso, por exemplo, que eu ainda outro dia respondi, suponho que assídio, sobre o Conselho de Estado, dizendo que eu gostaria que o Conselho de Estado, ao mesmo tempo que lá tem os sábios e os mais velhos, mais experientes, designadamente ex-presidentes da República, também tem que ter representação de jovens e também tem que ter representação adequada de mulheres. E que conselho gostaria de dar aos jovens portugueses? Sobretudo que não desistam do país, que ponham os seus extraordinários talentos e conhecimentos ao serviço do país, ao serviço da sociedade e deles próprios. E para isso é fundamental que sejam cidadãos e cidadãs e que reclamem a cidadania e que reclamem a participação democrática. Só com mais controle democrático é que nós vamos ter melhor governação neste país. E isso implica todos os cidadãos. Os jovens têm que ter de podcasts a participação em associações da sociedade civil, mas também em todo o tipo de instituições, incluindo os partidos políticos, porque a democracia não se faz sem partidos políticos. Os jovens têm que assumir as suas responsabilidades e participar e exigir, pedir contas. Muito obrigado. Nós agora vamos passar para um novo segmento que nós chamamos de Resumo da Europa-América. São perguntas que nós queremos uma resposta muito rápida, muito curta, sem grande justificação, e é para conhecer um bocadinho da pessoa por trás do candidato. E a primeira pergunta, assim um bocadinho de índole pessoal: gostava de sair à noite quando era mais jovem ou preferia ficar em casa? Gostava de sair à noite. Tinha algum sítio de eleição? Tinha umas discotecas, depois de sair, por exemplo, da faculdade, onde era monitora, saíamos, o grupo dos monitores e assistentes, jovens assistentes, saíamos para umas discotecas. Já não existem essas discotecas. Tinha algum ídolo na sua juventude? Sim, vários. Os Beatles, claro. E tem algum livro preferido? Tenho muitos livros preferidos.
mas talvez um livro que me tenha marcado não foi propriamente na juventude. Já mais tarde foi o Leão Africano do Amin Maalouf. Consegue definir a presidência que gostava de ter numa só palavra? Uma presidência próxima, mas que faça a diferença. Que faça a diferença pela democracia do nosso país, pelo controle democrático do nosso país. E quem é que foi a pessoa que mais a marcou na sua vida? Várias pessoas, não houve uma, mas sem dúvida que o meu marido, que agora desapareceu, foi uma dessas pessoas. E agora, uma questão assim, já preparar o próximo tema, se nós tivéssemos um sistema parecido com o sistema americano, quem é que escolheria para o seu vice-presidente ou a sua vice-presidente? É uma boa pergunta. Eu acho que é uma questão que tem que ser ponderada, mas optaria pela diversidade, alguém que fosse diferente de mim. O seu antípoda? Não antípoda, alguém que se desse bem comigo, mas que se fosse bem diferente de mim, ou que tivesse outras experiências e outro tipo até de intervenção, até temperamental. Não sei. Olha, uma boa ideia era ser alguém jovem. Muito obrigado. Passando para o próximo prato da nossa entrevista, a que nós chamamos prova oral, é uma parte em que nós vamos fazer perguntas um bocadinho mais ousadas e controversas, para também saber as posições da candidata. E gostava de começar por perguntar com que líderes europeus mais se identifica e menos se identifica? Tenho que pensar bem. Olha, identifico-me com a Elisa Ferreira, que se calhar não é vista aqui como uma líder europeia, mas é uma líder europeia, é a nossa comissária. Sim. E é uma líder europeia. Sou parcial porque sou amiga dela, mas é uma grande líder, devo dizer. Gosto da Jacinda Ardern, tirando fora da Europa, sim, a primeira-ministra da Nova Zelândia, e acho que tem demonstrado como uma mulher pode fazer a diferença. Aliás, ainda há dias via que até no combate à Covid ela tinha feito a diferença, ela estava a fazer a diferença. E depois tenho, obviamente, uma figura inspiradora, que é Nelson Mandela, que disse, um dos meus motos é: tudo é impossível até ser feito. E é um mote que nós aqui também na Nova Debate levamos. E com quem é que menos se identifica? Com quem é que menos me identifico? Há tantos, sobretudo todos aqueles que representam a extrema-direita racista, xenófoba, que quer destruir a democracia. Todos esses são inimigos da democracia, são meus inimigos. Não são só adversários, são inimigos. Em que condições é que ponderaria dissolver a Assembleia da República? O que é que era preciso? A que ponto é que nós precisávamos de chegar? Eu acho que essa é uma pergunta que não se pode responder em abstrato. Tem que ser em condições concretas. É de tal maneira a bomba atómica que, obviamente, é preferível não a usar. Em nenhumas circunstâncias. Tem que se esgotar absolutamente todos os recursos para se recorrer a esse, e é preciso estarmos numa situação muito desesperada, e acho que já demonstramos aqui em Portugal, já demonstraram vários presidentes ao longo dos tempos, que há sempre alternativas. Eu não concordo, não quero recorrer à bomba atómica da mesma maneira que não concordo com a tese da Tina. There is alternative. There is always alternative. E que polémica dos últimos 20 anos é que incomodou particularmente? Que polémica? Que polémica? Várias. Olha, indignou-me, por exemplo, ver o governo de Passos Coelho Portas pedir aos jovens que saíssem da sua zona de conforto e imigrassem. Acho que isso é a antítese do que devia ser uma governação democrática. Irritou-me muito a polémica que houve cá em Portugal e noutros países, mas a forma como houve cá em Portugal, felizmente isso foi impedido in extremis, sobre a ideia de se meter a Golden Rule na Constituição, ou sobre, felizmente, hoje estamos a ver como teria sido um tremendo disparate, e também a polémica que houve sobre a mutualização da dívida, que hoje é o mais normal, que é o que está por trás da bazuca, e é o que já estava por trás do Helicopter Money e das atuações do BCE. Mas aqui teve um debate absolutamente
enviesado e limitado por uma perspectiva neoliberal que foi demasiado moldadora do debate político em Portugal, até hoje. O que é que acha que devia ser referendado em Portugal? O que é que acha que devia ser referendado? Eu já fui mais adepta de referendos do que hoje. Acho que só questões que tenham a ver exatamente com opções que possam ser postas muito claramente aos cidadãos e de forma muito simplista é que justificam o referendo. Acho que é mais democrático, sem dúvida, a democracia representativa. E isso não impede que os cidadãos, a todos os níveis, discutam amplamente os temas. Porque vimos a forma como o referendo foi pervertido, e o mais chocante de todos é o que está agora em vias de acontecer, o Brexit, e antecipam-se as consequências mais devastadoras para o Reino Unido e obviamente também para a própria União Europeia, não são positivas. E agora uma última pergunta. Arrepende-se de algo que disse publicamente? Arrepende-se de algo que disse publicamente? Arrependo de muita coisa que fiz, mas eu normalmente aprendo com os meus erros. Exatamente. E acho que isso é um conceito também para deixar aos jovens portugueses. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer tê-la aqui. E nós, aqui na Nova Debate, vamos continuar e espero que continuem connosco nos caminhos de Belém e vão votar e vão às mesas de voto. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.